Durante séculos, a humanidade buscou respostas sobre seu destino nas estrelas, erguendo templos grandiosos e voltando-se para os céus. Mas e se os maiores mistérios das civilizações antigas não estivessem escondidos nos céus, mas sim nas trevas subterrâneas? A hipótese de uma impressionante dimensão subterrânea da história, com 10.000 milhas de túneis subterrâneos, desafia nossas concepções sobre o passado. Pesquisas modernas estão gradualmente começando a revelar o véu sobre construções gigantescas que colocam em dúvida nossas concepções sobre as capacidades dos antigos. Novas descobertas exigem uma revisão dos livros didáticos e uma nova visão sobre as lendas dos reinos subterrâneos e seus misteriosos habitantes. Imagine uma rede de túneis e salas subterrâneas que se estende por milhares de quilômetros. De acordo com uma das hipóteses mais ousadas, a extensão total dos antigos corredores subterrâneos poderia chegar a 10.000 milhas, conectando diferentes continentes, uma distância que excede o diâmetro da Terra. Não se trata de cavernas ou catacumbas comuns, criadas pelas mãos do homem, mas de um gigantesco sistema arquitetônico esculpido na rocha com incrível precisão e escala. Que civilização poderia ter construído um objeto tão grandioso? E com que finalidade? E o mais importante, por que essas estruturas permaneceram ocultas da maioria dos pesquisadores até recentemente? Provavelmente a razão para isso foi que suas entradas foram cuidadosamente ocultadas ou intencionalmente muradas pelos construtores. Esses túneis se estendem por continentes inteiros, conectando territórios que hoje consideramos civilizações antigas, isoladas e sem conexão entre si. Das cadeias montanhosas da Europa às vales do Oriente Médio e sob os desertos asiáticos, a descoberta dessas vias subterrâneas atesta a existência de uma civilização única ou, pelo menos, de um sistema de comunicações incrivelmente desenvolvido e possivelmente secreto entre os diferentes povos da antiguidade, que compartilhavam conhecimentos secretos comuns. Os pesquisadores estão particularmente interessados nos subterrâneos secretos da Suméria, berço da civilização antiga. A civilização suméria, uma das mais antigas e avançadas da história da humanidade, é famosa por seus zigurates, escrita cuneiforme e profundo conhecimento astronômico. Mas lendas e algumas descobertas arqueológicas recentes sugerem que suas verdadeiras conquistas podem não ter se limitado ao mundo superficial, mas se estendido às profundezas da Terra. Os textos antigos da Suméria mencionam misteriosas habitações subterrâneas e até mesmo deuses que, segundo eles, visitavam a Terra ou vinham de debaixo da Terra. Esses textos descrevem um complexo sistema de gestão de recursos hídricos e construções surpreendentemente resistentes, capazes de suportar qualquer tipo de desastre. Pesquisas científicas revelaram vestígios de vastos complexos subterrâneos sob as ruínas de cidades como Ur e Eridu. Esses complexos não são simplesmente câmaras funerárias, mas espaços cuidadosamente planejados e tecnologicamente aperfeiçoados, com sistemas de ventilação e abastecimento de água, como se tivessem sido criados para uma existência longa e oculta. Alguns cientistas acreditam que esses subterrâneos poderiam ser refúgios ou mesmo centros de conhecimento secreto, onde eram guardados antigos mistérios ainda não revelados. Nas paredes de algumas áreas encontradas, há símbolos e desenhos que não podem ser interpretados de maneira comum, como se fossem mensagens secretas deixadas por seres alienígenas. A escala dessas descobertas impressiona a imaginação. Não se trata de cavernas isoladas, mas de toda uma rede subterrânea, o que nos leva a refletir sobre o quão profundo era o conhecimento dos antigos sobre a estrutura do planeta e por que eles se esforçaram tanto para criar toda uma civilização subterrânea.
Será que isso foi uma medida de precaução contra algum fator externo ou uma prova de conhecimento que precisava ser escondido de estranhos? E por que, mesmo agora, esses lugares parecem guardar seus segredos? Essa história está apenas começando a se desenrolar e certamente mudará a nossa compreensão da antiguidade. Durante séculos, as lendas sobre passagens subterrâneas conectando continentes foram consideradas míticas. No entanto, hoje, o ceticismo está dando lugar a fatos científicos. As tecnologias modernas, penetrando sob a espessura das rochas, revelam não o caos, mas vestígios de uma estrutura colossal e cuidadosamente planejada. A extensão dessa rede, que chega a 10 mil milhas, atesta não apenas as descobertas arqueológicas, mas também um projeto grandioso da pré-história. Sob a Capadócia, na Turquia, esconde-se um exemplo vívido desse gênio arquitetônico oculto. As cidades antigas, como Derinkuyu e Kaymakli, não são simplesmente abrigos, mas verdadeiras cidades subterrâneas. Elas se estendem por dezenas de níveis abaixo, formando complexos totalmente autônomos, capazes de resistir às provações mais difíceis. Pesquisas mostraram que Derinkuyu, que podia acomodar até 20 mil pessoas, foi criada com uma perspicácia engenheira impressionante. Com precisão cirúrgica, os poços de ventilação perfurados em todos os níveis garantem uma circulação de ar perfeita, como se tivessem sido projetados seguindo as leis da aerodinâmica, inacessíveis para as pessoas daquela época. Portas de pedra pesadas, capazes de bloquear hermeticamente seções inteiras, transformavam a cidade em uma fortaleza inexpugnável. As tecnologias possuídas pelos construtores, cujos nomes e época ainda são envoltos em mistério, parecem incríveis, como se tivessem sido emprestadas de outro planeta ou época. Os pesquisadores se perguntam: o que levou a civilização antiga a abandonar o mundo familiar e investir esforços tão colossais na criação de um mundo destinado à escuridão e ao isolamento eternos? Quanto mais avançamos na trajetória presumida dos túneis, mais enigmas como esse surgem. Na Romênia, sob os antigos Cárpatos, circulam rumores não oficiais, mas persistentes, sobre a existência de túneis profundos com paredes excepcionalmente lisas, quase derretidas. Esses corredores subterrâneos, conhecidos como esfera do projeto, estendem-se por quilômetros de profundidade, de acordo com os resultados de uma varredura profunda. De acordo com suposições alarmantes, eles têm conexão direta com o sistema de túneis do Oriente Médio, incluindo os subterrâneos secretos da civilização suméria. Em alguns lugares, as paredes parecem ter sido submetidas a um efeito térmico ou de plasma, e não terem sido esculpidas manualmente. Esse tipo de acabamento não pode ser explicado pelo uso de ferramentas comuns. Isso indica o uso de tecnologias desconhecidas para nós. Em algumas áreas, foram encontrados vestígios de inclusões metálicas, cuja composição não é característica da crosta terrestre. Isso sugere a ideia mística de que a rede pode ter sido criada não pela humanidade, mas por uma raça alienígena que possuía tecnologias que funcionavam com princípios que estamos apenas começando a compreender. As tabuinhas de argila com escrita cuneiforme suméria estão repletas de referências aos mistérios do mundo subterrâneo. Os Anunnaki, divindades que geralmente percebemos como visitantes do céu, são frequentemente associados ao mundo subterrâneo nos mitos sumérios. Menções às vias do deus Enki e à casa subterrânea indicam que, para os sumérios, o mundo subterrâneo era um espaço vivo e ativo, talvez até mesmo seu verdadeiro lar. A tomografia sísmica realizada nos espaços subterrâneos de Ur, antiga capital da Suméria, revelou cavidades geométricas regulares e em grande escala sob as ruínas.
Localizadas a uma profundidade enorme, essas estruturas evidenciam a existência de conhecimentos de engenharia, o que exclui a possibilidade de terem sido criadas com o uso de ferramentas primitivas. Isso permite supor que os zigurates sumérios, essas torres escalonadas, não eram apenas escadas para o céu, mas também faróis monumentais e simbólicos, indicando a entrada para uma misteriosa realidade subterrânea. Um dos maiores mistérios é a ausência de vestígios de detritos rochosos. Os cientistas calcularam que, para criar uma rede de túneis dessa magnitude, 10.000 milhas, o volume de rocha extraída deveria ter sido enorme. No entanto, nenhum vestígio desse volume foi encontrado. Também não foram encontrados restos em massa de ferramentas primitivas. Isso levou à hipótese de que a rocha poderia não ter sido simplesmente escavada, mas transformada ou mesmo evaporada por meios desconhecidos, possivelmente energéticos. Consequentemente, os túneis podem não ser apenas passagens, mas evidências da atividade de um mecanismo gigantesco e antigo. Talvez esse sistema subterrâneo seja a última lembrança material de uma civilização mundial extinta. O mistério desse sistema é ainda maior pelo fato de que praticamente todas as entradas foram cuidadosamente bloqueadas ou habilmente camufladas. As entradas muitas vezes ficam escondidas sob poços, cachoeiras ou fachadas majestosas, mas vazias de templos. Isso mostra que as informações sobre a rede subterrânea eram super secretas e só eram passadas para os iniciados, sendo um segredo esotérico. O conhecimento sobre as passagens subterrâneas pertencia aos sacerdotes ou aos guardiões escolhidos, que compreendiam o verdadeiro propósito dessas passagens. Talvez os subterrâneos não fossem destinados à vida, mas à preservação de algo verdadeiramente inestimável. Provavelmente era uma arca de conhecimento destinada à renovação da civilização após um cataclismo global, sobre o qual alertavam as antigas profecias. Consequentemente, uma rede com 10.000 milhas de extensão deixa de ser uma anomalia geológica comum. Ela se transforma em uma evidência física da história oculta da humanidade que se desenrolou longe da luz do sol, nas profundezas subterrâneas tecnologicamente avançadas. Cada novo metro que descobrimos e estudamos nos aproxima da compreensão de que o mundo antigo era muito mais complexo e misterioso do que poderíamos imaginar. A imersão na rede subterrânea, que se estende por 10.000 milhas, inevitavelmente coloca os pesquisadores diante de um paradoxo tecnológico. Já não há dúvidas sobre como as pessoas poderiam ter escavado isso, mas a questão sobre que força inédita foi usada para criar passagens perfeitamente planas e lisas nas rochas mais duras permanece em aberto. Isso nos obriga a buscar respostas além da história da humanidade que conhecemos. O estudo dos segmentos europeus, chamados de Erdstahl, especialmente na Baviera e na Áustria, revelou sua característica mais fascinante. A comprimento é constante ao longo de centenas de metros, e os túneis foram perfurados em rochas duras, granito e basalto. Isso requer um esforço colossal, mesmo com o uso de equipamentos modernos. É notável que não foram encontrados sinais de perfuração, impactos ou explosões nas paredes. Eles parecem ter sido esculpidos por dentro por algum tipo de instrumento que derreteu ou transformou a rocha. O professor Heinrich Kusch, que dedicou toda a sua vida ao estudo da rede europeia, afirmou que algumas de suas seções possuem um polimento tão perfeito que seria absolutamente impossível alcançar tal resultado com ferramentas manuais primitivas. Em sua opinião, esse trabalho minucioso indica o uso de uma energia poderosa, mas controlável, possivelmente de alta frequência ou plasma, capaz de alterar a estrutura da rocha em nível molecular. O mistério da rocha desaparecida está intimamente ligado a esse segredo tecnológico.
A ausência de milhões de toneladas de pedra trabalhada na construção de um sistema com 10.000 milhas de extensão é uma das evidências mais significativas de que os antigos construtores não usavam a escavação no sentido habitual da palavra. Surgem hipóteses que se aproximam do esoterismo. Alguns afirmam que houve levitação ou teletransporte instantâneo da rocha para outra dimensão. Outros, que houve uma tecnologia de transformação da matéria, permitindo transformar a pedra em um material leve e solto, ou mesmo em energia pura. Os textos sumérios, que narram a construção dos deuses, mencionam o uso do fogo celestial no processamento da pedra. Isso pode ser uma metáfora poética para descrever a tecnologia a laser ou de plasma, que os engenheiros modernos apenas sonham em dominar. A geometria das estruturas subterrâneas também tem um significado místico. Os túneis frequentemente formam ciclos fechados ou convergem em locais que correspondem aos nós das linhas geomagnéticas do planeta. Na Itália, perto de Monte Sorati, foram encontradas áreas que não só são perfeitamente construídas, mas também, acredita-se, obedecem a certas leis matemáticas relacionadas às oscilações ressonantes da crosta terrestre. As propriedades acústicas da parte do Oriente Médio da rede também são notáveis. O som se propaga de forma anormalmente rápida e clara, criando o efeito de que todo o túnel é um gigantesco ressonador. Isso pode significar que os túneis foram concebidos não apenas como passagens, mas também como ondas ou elementos para a transmissão de energia a grandes distâncias. Os subterrâneos sumérios que compõem esse sistema único impressionam por sua profunda compreensão da interação com o planeta. Os complexos localizados sob as antigas Uru e Eridu foram construídos de forma a utilizar os fluxos de água subterrâneos para criar sistemas naturais de aquecimento e proteção. O estudo de suas construções mostra que essas estruturas são capazes de resistir a grandes terremotos, o que, em uma região com intensa atividade tectônica, indica um nível incrível de conhecimento sismológico da civilização suméria. Esse conhecimento sobre a estrutura e o comportamento do interior da Terra indica que os criadores dos subterrâneos não possuíam apenas habilidades primitivas, mas também uma base científica ampla e profunda. A questão mais preocupante continua sendo o destino dos habitantes dessa rede. Se ela foi projetada para salvar vidas, por que foi selada e por que praticamente não há vestígios de longa permanência de pessoas nela? Nos setores europeus, de vez em quando são encontrados ossos de animais estranhos e instrumentos incomuns feitos de ligas desconhecidas. Na parte suméria, foram desenterradas tabuinhas de argila cobertas não por escrita cuneiforme, mas por uma escrita pictográfica mais antiga que, segundo os linguistas, narra sobre criaturas que vivem longe da luz. Essas crônicas das profundezas podem esconder a chave para desvendar os verdadeiros criadores, ou, pelo menos, para compreender aqueles que usaram esses passagens para alcançar seus objetivos misteriosos. Consequentemente, a rede de 10.000 milhas de extensão surge não apenas como um conjunto de cavernas, mas como partes de uma máquina antiga, agora inoperante, mas tecnicamente complexa. Paredes perfeitamente alinhadas, ligas misteriosas e anomalias acústicas. Tudo isso são componentes de um sistema global, possivelmente criado para controlar recursos, energia ou até mesmo para interagir com outros mundos. O mistério desses túneis está intimamente ligado à ideia de um conhecimento oculto que não foi perdido, mas intencionalmente preservado por aqueles que possuíam essa tecnologia. As enormes portas de pedra que selam as passagens servem não apenas como proteção, mas também como repositório de um grande mistério que a humanidade ainda precisa compreender. O enigma da rede global de túneis, com 10.000 milhas de extensão,
resume-se à questão de seu verdadeiro propósito. Se essas estruturas não são apenas abrigos, mas representam fragmentos de uma máquina grandiosa abandonada há muito tempo, qual era seu objetivo final? Os cientistas supõem que a resposta está na correspondência exata entre a localização dos complexos subterrâneos e os locais de antigas catástrofes planetárias que abalaram a Terra em tempos pré-históricos. Durante muito tempo, a comunidade científica considerou essas descobertas isoladamente. Derinkuyu, na Turquia, como um abrigo separado, e Erdstali, na Europa, como esconderijos primitivos. Mas a sobreposição de todas as áreas confirmadas e presumidas em um único mapa revelou uma verdade surpreendente. Elas formam uma estrutura única e geometricamente precisa, abrangendo uma área significativa do hemisfério norte. Tal inter-relação global não pode ser casual. Isso atesta um projeto tecnológico único, um plano comum, e, acima de tudo, um perigo comum que forçou a civilização a se refugiar no subsolo. Os mitos sobre inundações catastróficas, deslocamentos repentinos dos polos e fogo celestial que destruiu a superfície deixam de ser apenas lendas. Eles se transformam em registros históricos precisos, descrevendo os eventos dos quais os criadores dos abrigos subterrâneos se salvaram. À luz disso, os subterrâneos secretos dos sumérios adquirem um significado excepcional. Os sumérios, sendo mestres em astronomia, podiam não apenas prever catástrofes, mas também tomar medidas para evitá-las. As lendas sobre seus deuses, os Anunnaki, que, segundo a tradição, desceram do céu e se estabeleceram em casas subterrâneas, podem indicar que as tecnologias de construção de túneis subterrâneos foram transmitidas à humanidade durante um período de crise planetária. Os textos em que Apsu é descrito como o reino do deus Enki podem não ser apenas contos mitológicos, mas também um reflexo de estruturas subterrâneas reais e incrivelmente complexas, que serviam como repositórios de conhecimento ou mecanismos. Esses complexos subterrâneos não são simplesmente masmorras, mas verdadeiros repositórios de mecanismos e conhecimento, o que os torna potenciais centros de controle de toda a rede ou principais guardiões da sabedoria antiga da Suméria. O aspecto mais místico e intrigante é o fenômeno da resposta. Pesquisadores que se aventuraram a penetrar nas partes mais escuras e isoladas dos túneis relatam fenômenos acústicos inexplicáveis. Um zumbido fraco e pulsante, como se viesse do coração da rocha. Não se trata apenas de um eco, mas de uma ressonância que, na opinião de alguns físicos, pode ser consequência do funcionamento de um antigo sistema energético. Nos mesmos pontos onde o zumbido é registrado, os aparelhos eletrônicos param de funcionar. As bússolas se desviam do curso e as leituras dos instrumentos oscilam caoticamente. Isso levou à ideia de que os túneis podem ser partes de um sistema global que não apenas transmitia energia, mas também interagia com o contínuo espaço-temporal. Assim, a rede de 10.000 milhas poderia não ser apenas um esconderijo. Existe uma suposição entre alguns pesquisadores de que esse objeto poderia ser um instrumento complexo, possivelmente destinado à transmissão de energia ou à manipulação dos campos geomagnéticos da Terra. Em passagens remotas e cuidadosamente fechadas, foram encontrados vestígios de atividade organizada, mas claramente não humana. Os símbolos gravados nas paredes não têm analogia em nenhuma das escritas terrestres conhecidas. Os pesquisadores acreditam que podem não ser letras, mas matrizes matemáticas ou equações físicas criptografadas na forma de imagens gráficas. Sua localização em pontos de anomalias geomagnéticas máximas reforça a hipótese de uma conexão entre os túneis e os fluxos de energia da Terra.
Talvez esses sinais misteriosos sirvam como instruções para ativar ou desativar o sistema, representando a chave para o legado que nos foi deixado. A história sobre a enorme rede subterrânea de túneis nos faz repensar todas as noções aceitas sobre a cronologia do desenvolvimento da humanidade. Essas construções em grande escala não são simples cavernas, mas servem como evidência material da existência de uma poderosa civilização global que preferiu se esconder debaixo da terra para sobreviver durante um período de cataclismos planetários. Os subterrâneos sumérios, os Erdstali europeus e os misteriosos corredores asiáticos, todos eles fazem parte de um projeto único e verdadeiramente grandioso. Provavelmente, o objetivo dessa construção não era apenas preservar a vida, mas também preservar a sabedoria superior que permitiu a essa civilização criar tais maravilhas. Um dos fenômenos mais misteriosos relacionados à rede subterrânea de 10.000 milhas é a semelhança entre os mitos e lendas sobre reinos subterrâneos de povos que não têm nenhuma conexão entre si. Separados por oceanos e séculos, eles contam histórias semelhantes sobre criaturas que emergem das profundezas e passagens grandiosas que levam ao mundo subterrâneo. Isso leva a crer que toda a rede pode ter sido criada ou funcionado ativamente em um único período significativo da história da Terra. Os índios Hopi, da América do Norte, falam de casas subterrâneas, onde seus ancestrais se refugiaram da chuva de fogo. A mitologia hindu menciona Patal, o mundo inferior, ao qual se podia acessar através de poços profundos e cavernas guardadas por nagas, criaturas semelhantes a serpentes. E as lendas celtas falam do Side, um povo que vivia sob túmulos e colinas e que podia aparecer na superfície através de portais cuidadosamente escondidos. Juntos, esses mitos formam um quadro surpreendentemente coerente. Todo o planeta era uma rede de passagens subterrâneas que serviam simultaneamente como refúgio e sistema de transporte para uma cultura mundial única. Uma característica interessante desses complexos subterrâneos é sua orientação astronômica. Em muitos lugares, onde os túneis atingem a superfície ou onde há grandes salões subterrâneos, sua localização coincide com a projeção de objetos celestes que eram visíveis no céu há 20 ou 30 mil anos. Assim, por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que os subterrâneos secretos dos sumérios, sob Urm, são orientados por um eixo que corresponde à posição da estrela Sirius na antiguidade. Na Capadócia, alguns poços de ventilação parecem ter sido orientados para pontos específicos no céu, o que sugere que sua finalidade poderia ser não apenas garantir a ventilação, mas também realizar observações astronômicas. Isso nos leva a pensar que a rede de 10.000 milhas poderia ter sido não apenas um refúgio contra cataclismos terrestres, mas também parte de um projeto de grande escala voltado para o espaço. Se uma civilização antiga possuía tecnologias que permitiam fundir pedras e manipular a matéria, então sua relação com as estrelas poderia ter um caráter mais profundo do que simplesmente religioso. Talvez os complexos subterrâneos fossem usados como bases, e alguns teóricos acreditam que sua conexão com objetos astronômicos pode indicar uma função relacionada ao espaço, por exemplo, o papel de portais estelares, como nos mitos. Nesse caso, o selamento dos túneis ganha um significado diferente. Ele poderia ter sido feito para isolar a Terra de influências cósmicas externas ou para ocultar uma tecnologia inacessível à humanidade que havia sobrevivido à catástrofe. Essa interpretação está de acordo com os mitos sobre os deuses que partiram ou retornaram ao céu, fechando atrás de si os caminhos para o mundo dos humanos. Nos recantos mais profundos e inexplorados dos túneis, que, segundo dizem, se estendem até as camadas magmáticas da Terra, supõe-se a existência de campos energéticos residuais.
Talvez esses campos estejam ligados à fonte de energia que outrora abastecia todo o sistema planetário. Se essa energia era extraída de processos geotérmicos ou mesmo nucleares, então sua interrupção e isolamento eram necessários para manter a estabilidade do planeta. Assim, a rede de 10.000 milhas de extensão não é apenas um monumento a uma construção grandiosa, mas também a chave para compreender a política espacial global das civilizações antigas. Ela serve como prova material de que nossos ancestrais, ou seus predecessores, participaram de uma complexa história interplanetária, e as estruturas subterrâneas são as últimas guardiãs silenciosas dessa era perdida. A revelação desse segredo pode mudar radicalmente nossa compreensão das civilizações antigas e seu progresso tecnológico. Os túneis são depósitos selados, onde o tempo parou, guardando segredos não revelados. A solução de seu grande enigma aguarda seu momento, escondida na escuridão eterna, protegida por paredes de pedra de muitas toneladas e pelo ritmo místico e pulsante da Terra.